60% das clínicas que me procuram para fazer consultoria é com esse problema. Eu atendo convênio, eu quero entender se isso realmente é lucrativo, porque eu entendo que isso aqui paga minhas contas, se não pagasse eu já teria parado, né? Eu entendo que isso traz cliente particular para mim, mas por outro lado eu também entendo que é um volume gigantesco, que a minha equipe acaba perdendo qualidade, que eu afasto o cliente particular, né? E que vira uma bola de neve, não tem jeito. Então, são estratégias de empresa, estratégias de posicionamento. Não tem como a gente falar assim, todo convênio é ruim, nenhum convênio te dá lucro, porque isso vai depender. Primeira coisa que vai depender do seu custo hora, tá? Se o custo hora da sua clínica for alto, dificilmente essa conta do convênio vai fechar, ok? Mas se o custo fixo da sua clínica não é alto, pode ser que feche. Outra coisa que também vai depender, a forma que você remunera seus profissionais. Então, se isso cabe dentro do valor recebido. Também vai depender da quantidade de glosa do convênio, da quantidade de documentação exigida pelo convênio, do tempo que isso leva e dos recursos, porque às vezes você tem que ter 1, 2, 3 pessoas focadas nisso, né? Então é uma estratégia. Tem clínicas que só vivem de convênio e vivem bem? Tem sim, tá? Como também tem clínicas que não atendem o convênio e vivem super bem, então é estratégia. Agora, eu já decidi que eu quero ir diminuindo. Pensem comigo, gente. Se o objetivo é cliente particular, nem sempre o convênio é a melhor estratégia, tá? Vai depender muito da região. Por exemplo, Brasília, o convênio atende todos os servidores públicos. Então, é complicado você largá-lo porque essas pessoas têm um alto poder aquisitivo e compram outras coisas. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Ter os indicadores. Então, eu preciso saber dos pacientes de convênio que vêm, qual a lucratividade que eu tenho do convênio em si, quanto custa meu atendimento, qual a lucratividade. Às vezes, essa lucratividade é muito pequena, tá? Mas a gente entende que o convênio está fazendo a função da mídia. Então, ao invés de você estar investindo no Instagram, ao invés de você estar investindo no Google, você está fazendo esse atendimento do convênio porque ele te gera os outros pacientes, os outros tratamentos. Então, você está trocando. Ao invés de investir em mídia, eu invisto em atendimento ao convênio. Mas a gente precisa ter esses números. Por quê? Porque, às vezes, a gente não está trocando. Então, às vezes, eu estou atendendo o convênio e só o convênio. Então, ele tem que ser lucrativo o suficiente para valer todo esse trabalho que a gente tem. Certo? E como é que a gente vai fazer esse controle? É bem importante vocês terem, ou no software de vocês, o campo lá de como ficou conhecendo a clínica e colocar lá convênio. Por quê? Porque aí eu consigo puxar e ver que do convênio quem é que fez compra particular, qual é o valor gerado dessa compra, tá? A pessoa veio indicada por quem? Indicada pelo fulano que é do convênio. Então eu sei que a indicação de uma pessoa do convênio está me trazendo particular. Se no software for difícil você cuidar disso, faz numa planilha de Excel, porque você só tem que lançar ali os orçamentos feitos, tá? Essa planilha de Excel, independente de você ter software, eu implanto em toda a clínica, gente, porque no software você tem que filtrar. Então você fica lá, deixa eu ver quem fez orçamento em agosto que não fechou, né? Aí fechou uma parte, não fechou outra, mas deixa eu ver se tem alguma observação. Quando você tem numa planilha, fica ali, todo mundo que você pediu exame não retornou, todo mundo que você fez o orçamento e não fechou. E se você vai fazer, por exemplo, uma ação, você consegue puxar da planilha. Se você vai dar continuidade nas ligações, fazer um follow, você faz ali na planilha. Se você quiser fazer um filtro para saber quem fechou de tal doutor, quem não fechou, orçamentos acima de tanto que não fecharam, orçamentos que tinha determinado procedimento e não fecharam. Então a planilha te dá muito mais inteligência nessa parte. E na planilha você deixa lá o campo, como conheceu a clínica, se for indicação, é indicação de particular ou é indicação de convênio, para você conseguir cruzar e saber seus dados. Aí, se depois de tudo isso você realmente identificar que, olha, para mim é melhor ir diminuindo o convênio, para mim é melhor
tirar esse convênio, você precisa fazer uma estratégia, não é só falar a partir de amanhã não atendo mais, né? Eu sei que dá vontade, mas não é simples assim. Por quê? Porque você estruturou sua clínica para pagar as contas desse jeito. Então você precisa fazer a outra parte crescer para ir diminuindo essa. É um trabalho gradativo. Eu, cliente final, tá? Então se eu vou numa clínica que atende convênio e eu resolvo fazer um procedimento particular, pode ser que eu adore você. E se for um procedimento pequeno, eu faço na sua clínica, tá? Agora, eu vou comprar uma coisa, um tratamento que é caro. Eu vou investir bastante dinheiro nisso. Com certeza, a gente não vai fazer uma clínica de convênio. Por quê? Porque a clínica de convênio tem volume, tem bastante gente na recepção. A resposta no WhatsApp não é rápida, porque você tem um monte de gente para responder. Horário disponível não é fácil, porque você tem um monte de gente para atender. Você não vai chegar na recepção e sentir uma paz, relaxar. Então pensa, se eu vou gastar 10 mil reais com você, como é que eu quero que eu seja atendida na recepção? Como é que eu quero que seja o banheiro? Né? Porque se eu vou investir mais, eu quero um pouco mais de atenção, de capricho, de mimo, de cuidado. Então é por isso que o cliente de convênio não consome o particular na sua clínica ou só consome procedimentos baixos, mas não consegue vender um procedimento de alto valor agregado. Porque quando a gente vai gastar mais, a gente escolhe clínicas onde a gente tenha mais mimos, mais tranquilidade, mais agilidade, que a gente possa escolher mais horários disponíveis. Não tem como casar. Nessa transição é muito importante que você comece a separar por dias, dia de convênio e dia de particular, tá? Ou que você separe por horários. Então os horários da ponta são de particular, os horários do meio são de convênio, mas você precisa começar a separar. E precisa começar a mostrar para o seu cliente particular que você tem alguns diferenciais, alguns mimos. Tem clínica que atende só convênio e dá todos os mimos que seria para um cliente particular, tá? E tem clínica que para de dar todos os mimos para o cliente particular porque também atende convênio. Então esse é um erro bem sério. A gente acaba tirando o que o cliente particular precisa ou dando demais para o cliente de convênio. E o problema não é o cliente, gente. Gente é gente, todo mundo merece ser tratada muito bem. Mas o que eu estou dizendo é que não cabe no valor do preço. Então, você vai atender do mesmo jeito? Óbvio. Você vai entregar o mesmo resultado? Óbvio. O que eu estou falando é de mimo, tá? De poder entregar algo maior, de poder presentear, de poder fazer uma consulta com um horário maior, de poder usar mais tecnologia.